Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E na nossa macro-região, apesar dos avanços, ainda existem grandes desafios. O Jornal da Clube reuniu especialistas no tema para debater o presente e o futuro dessa causa. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, em Ribeirão Preto está a advogada Samira Andraus Marquezin. Direto do Núcleo de Jornalismo, a educadora Mel Oliane. E também de Ribeirão Preto, o fisioterapeuta Natan Rafael. Hoje nós temos um time completo de especialistas na área do transtorno do espectro autista. E eu vou começar aqui pela Samira. Samira, com todas as evoluções que nós temos ano após ano, o diagnóstico continua sendo o tema central das nossas conversas, não é mesmo? É verdade. Realmente é difícil a gente conseguir com que a equipe médica da nossa cidade consiga entender toda essa dificuldade que os pais têm se não tem um diagnóstico correto. Então, assim, o que a gente precisa que os médicos de Ribeirão estejam atentos, de Ribeirão e toda a região, é que eles estejam observando essa criança, observando o atraso de desenvolvimento dela e fazendo com que o diagnóstico correto seja elaborado. O que a gente tem visto é que diversos diagnósticos ainda estão vindo com o CID atrasado, ou seja, o CID-10. Nós precisaríamos que os médicos colocassem em seus relatórios o CID novo, que entrou em vigor a partir de 2022, que é o CID-11, e que ele é o 6A02. Então, a gente pensa assim que uma coisa básica como o diagnóstico não está sendo observado de forma correta. E sem o diagnóstico, principalmente na nossa área jurídica, o que nós observamos é que essa criança não consegue um tratamento adequado, né? Esse indivíduo diagnosticado com autismo não consegue vagas na escola, adaptação curricular, independência na sua vida, no seu dia a dia. Então, tudo isso, todos esses outros direitos estão permeados por um bom diagnóstico, por um diagnóstico relativamente correto. O que a gente vê são diagnósticos completamente vazios de informações, ou seja, se eu chego num plano de saúde ou numa clínica, né, como a gente tem aí o fisioterapeuta, como que esse fisioterapeuta vai enxergar esse paciente? Como que a escola vai enxergar aquele aluno de inclusão se o médico não colocou quais são realmente os atrasos daquele indivíduo, quais são as dificuldades que ele enfrenta, né? Então, assim, o que a gente precisa realmente observar num diagnóstico quais são as características daquela pessoa em específica, porque o autismo é uma deficiência de cada indivíduo, cada autista é um, por isso que a gente diz do espectro. E então, a partir daí, a gente conseguir garantir os direitos dessa pessoa. Mel, você como educadora, eu queria a tua opinião pelo seguinte aspecto. A gente tem que insistir com as famílias para que não esconda a pessoa com transtorno do espectro autista, né, numa redoma, dentro de casa, que exponha ela à educação, né, à inclusão, mas aí a gente tem uma série de dificuldades em fazer essa inclusão acontecer dentro das escolas, sejam elas públicas ou privadas. Em que etapa deste caminho nós estamos? Oi, Felipe. Esse é um ponto muito importante e que nós precisamos colocar muita atenção, né? Nós, professores que estamos atuando com esses indivíduos, nós precisamos dar um passo adiante para olhar para esse indivíduo como único. A criança com autismo, o deficiente com autismo,
ele pode apresentar um conjunto de sintomas e que não é um padrão de um para o outro. Daí a necessidade do professor ajustar o método. Quando eu recebo um aluno com o diagnóstico, de olhar, né, para esse diagnóstico, chamar a família, conversar com a família, o que é que esse aluno apresenta, o que é que essa criança tem, que já está estabelecido em casa, que nós podemos aproveitar nesse método pedagógico, nesse ambiente escolar, e a partir daí fazer as devidas adaptações curriculares. Mas essas adaptações, elas precisam passar também pelo gosto, pela curiosidade do aluno. Não é adaptar por adaptar, mas fazer uma adaptação com sensibilidade pedagógica para que realmente esse conteúdo possa chegar no indivíduo com autismo. O que a gente vê muito, Felipe, hoje é adequações sendo feitas e não considerando todas essas especificidades. Quando nós olhamos para o campo da escola, e eu trabalho com formação continuada de professores, ainda é um desafio muito grande, né? Ainda há, talvez, pouco preparo, pouca situação de conscientização para que a gente consiga ser um pouco mais efetivo. Na própria didática mesmo, como é que eu trabalho com essa criança? O que ela já tem estabelecido e como eu melhoro aquilo que eu já tenho? É preciso olhar com essa singularidade, porque quando eu faço esse trabalho, eu consigo trazer benefícios. Eu olho para o meu aluno para a potencialidade e não para aquilo que ele não tem. Eu olho para aquilo que ele tem, aprofundo e melhoro. É assim que eu vou conseguir uma educação de qualidade para essas pessoas. Exatamente. Natan, do ponto de vista do tratamento, né, do bem-estar para essa pessoa que tem o transtorno do espectro autista, até mesmo as famílias muitas vezes se confundem, né? Não sabe classificar direito como o filho, o irmão, o marido se encaixa dentro desse espectro, dentro dessa gama de tratamentos, né? Não sabe se a pessoa tem deficiência, se a pessoa é doente, enfim. É preciso esclarecer, né? É preciso dar conforto para essas pessoas também poderem colaborar, né, com a causa do autismo. Os tratamentos, eles existem, são fáceis de serem aplicados e de serem explicados para as pessoas? Bom, essa é uma pergunta bastante ampla, mas sim. Nós temos diversos tratamentos e diversas linhas de trabalho para poder fazer com essas crianças. A questão é, o lar é a base da onde a gente vai estabelecer o plano terapêutico, partindo sempre do contexto que a casa é o ambiente onde mais essa criança pode ficar. Então, é importante o acompanhamento dentro da clínica, dentro do centro de reabilitação, porém, esse tratamento ele tem que ser continuado. E para isso, até chamar a atenção de que os pais, os colaboradores, os terapeutas, eles precisam estar em perfeita sintonia para que a gente consiga, de uma maneira geral, contemplar essa criança, esse adolescente, esse adulto, o maior espaço possível dentro desse espectro, pensando sempre na heterogeneidade, isso é, na diferença de um autista para o outro. Tá? Perfeitamente. Samira, vou retomar com você aqui, porque nós vimos recentemente uma luta tremenda das famílias pelo direito das crianças, né, a terem o professor auxiliar, o professor de apoio, né, que ajude a pessoa com o transtorno do espectro autista. Para a gente esclarecer bem, o que as famílias precisam conhecer ainda em termos de direito e o que os nossos representantes do poder público, aqui principalmente prefeitos e vereadores, precisam conhecer em termos de deveres?
Nós temos uma gama de legislação ainda em vigor há pouco tempo, se a gente for pensar em legislação brasileira, pensando na Lei do Autista, que entrou em vigor em 2012, do Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015. Então, o que eu penso é que a população ainda precisa tomar conhecimento das regras que estão em vigor, de promoção e de proteção desse direito da pessoa com transtorno do espectro autista. Mas, assim, em específico, o que a família precisa saber é que, como a gente volta ali num assunto anterior, que seria um diagnóstico. Com um diagnóstico corretamente construído, a família pode buscar esse direito junto à escola, que como a Mel mesmo disse, né, de agregar essa criança ao plano individual de ensino, ao plano que a escola tem para que esse indivíduo possa crescer, possa aprender. Como o Nathan disse, olhar o que dentro das terapias podem ser feitos para agregar a situação escolar. Então, o autismo ele tem que ter como base a família, o tratamento, né, que seria a parte da saúde, os médicos, os diagnósticos, e a escola trabalhando em conjunto. O direito abarca todas essas áreas. Ele protege esse direito da pessoa com autismo na escola, no tratamento e dentro de casa. A gente vê a questão da violência da criança com autismo, seja até mesmo no ambiente familiar, no ambiente escolar ou num ambiente terapêutico, onde ele não recebe um tratamento adequado. Então, assim, o direito ele vem abarcando todas essas áreas, né? Porque ele é um direito universal à vida, à educação, à saúde, ao lazer, visando exatamente a independência desse indivíduo que está crescendo em uma sociedade que precisa aceitar as suas dificuldades e precisa modificar um entorno para que ele possa, de forma livre, está cuidando do seu futuro, da sua vida, do seu trabalho, do seu espaço em escola, do seu espaço em sociedade. O direito dá essa base, a Constituição, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei do Autismo. Então, tudo isso vem englobando os direitos básicos desses indivíduos. Mel, na sua experiência, não só o autismo, mas também algumas deficiências, tanto intelectuais quanto físicas, não representa um certo ganho para os alunos, para a comunidade escolar, ter o privilégio de saber lidar com crianças nessas circunstâncias? Com certeza, porque esse ambiente escolar, ele propicia essas trocas, né, essas vivências. E o quanto todos nós, enquanto seres particulares, né, e especialmente dentro de uma deficiência, o quanto podemos mostrar para o próximo, né, que também conseguimos dar conta de fazer aquilo que ele faz, mas de uma outra forma. Então, é uma possibilidade real de aprendizagem, onde todo mundo ganha, onde todo mundo aprende. E isso é importante, porque quando nós falamos disso no ambiente escolar, nós estamos falando de inclusão. E incluir é pegar essa pessoa que apresenta uma característica diferenciada e trazer para o grupo, dentro de uma condição igual, dentro de uma condição que todos possam entender essas dificuldades e traçar metas, estratégias colaborativas para atingir um resultado, né? O que a gente vê muitas vezes são planos deficitários que acabam não incluindo, ou que acabam excluindo os outros, né? Os atípicos, os ditos normais, em função da deficiência. Então, é preciso esse conhecimento. Como que a gente agrega de fato? É preciso entender que todos
todos somos diferentes e que as nossas diferenças são produtos de aprendizagem, onde a gente consegue sim traçar rotas que possam trazer benefícios para todos nós. Há de se pensar nessa construção, há de se pensar nessa comunidade escolar de um outro modo, de um modo que de fato a gente traga benefícios para essa educação. Natan, para a gente ficar nesse rol de dicas, de sugestões, de esclarecimentos para as famílias, quando saber que o seu filho, que tem o transtorno do espectro autista, não está recebendo o tratamento adequado? Como perceber que é preciso procurar um outro profissional, procurar um outro tipo de socorro? Bom, existem alguns sinais, algumas situações em que nós precisamos ficar ali de olhos abertos, né? A primeira coisa, a questão de alguns comportamentos específicos, alguns atrasos motores específicos, por exemplo, de não sentar, ou de muitas vezes não conseguir fazer a sucção da mama, por exemplo, pensando na estimulação precoce, né? Embora, se a gente for pensar, né, um espectro é muito complexo, mas sempre lembrar de algumas questões clássicas, contato visual com algumas coisas, com a mãe, isso já não vem sendo mais usado como critério de diagnóstico, mas pensando que nós estamos falando para um público, é importante ficar atento a esses sinais, né? Parte de comportamental, muito choro, atrasos, por exemplo, motores, como eu já tinha falado. Então, existem muitos pontos que a gente precisa também ficar atento à fala, né, a aprendizagem, entendimento, lembrando que o diagnóstico ele pode ser feito de maneira precoce, né? Hoje a gente já consegue ter aí uma média de 2 anos, as crianças já conseguem ser passadas por alguns instrumentos avaliativos, né? Então, por isso que cada vez mais vem se falando desse diagnóstico mais precocemente para tentar ganhar ao longo dessa vida dessa criança o máximo possível. Lembrando que o espectro ele tem níveis de suporte diferente. Então, a mesma coisa não necessariamente vai ser para todos. Então, os graus de suporte, os níveis de suporte são diferentes. Portanto, os comportamentos serão diferentes. Integraram a macro-região no Jornal da Clube deste sábado, aqui em Ribeirão Preto, a advogada Samira Andraus Marquezin. Direto do Núcleo de Jornalismo, a educadora Mel Oliani. E também em Ribeirão Preto, o fisioterapeuta Natan Rafael. A todos vocês, muito obrigado.